Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de moções de louvor e congratulações a personalidades e participantes que estiveram presentes nos 100 programas Cultne da TV, exibido pela TV Alerj. Convido para compor a mesa de honra Mãe Menininha de Oxum, Maria do Nascimento. Luciana Barreto, jornalista e âncora da TV Brasil. Doutora Helena Teodoro, professora e doutora em Filosofia e Educação. Vicky Bickberg, fundadora do acervo Cultne. Asfilófio de Oliveira Filho, produtor cultural, coordenador do acervo digital da cultura negra e diretor do programa Cultne na TV, exibido pela TV Alerj. E Jackson Emerick, diretor da TV Alerj, que assim que chegar irá compor a mesa conosco. Convido a todos para que possamos ficar em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Segues a justiça, clama
Estamos hoje reunidos para celebrar uma grande conquista na televisão brasileira. O programa Cult na TV, com exibição semanal, o traz para a televisão uma importante contribuição para a diversidade da imagem veiculada na mídia brasileira. O programa dá aos telespectadores da TV Alerj a oportunidade de se informar, se emocionar, desconstruir preconceitos a partir de fatos da história contemporânea do movimento negro no Brasil. O programa é uma parceria da TV Alerj com o Acervo Digital de Cultura Negra, Cultne, site que reúne um grande conteúdo audiovisual de importantes momentos da história recente dos afro-brasileiros. Cultne, acervo digital de cultura negra de maior conteúdo no país e na América Latina, oferece gratuitamente um valioso acervo registrado ao longo de mais de 37 anos de existência. Hoje, com a revolução digital, surge a oportunidade de disponibilizar todo este registro ao grande público, contribuindo de maneira efetiva para a interatividade com as gerações atuais e vindouras, sintetizando uma parte da história brasileira que até pouco tempo era escamoteada ou ignorada por grande parte da sociedade brasileira. Com essas breves palavras, dou por aberta os nossos trabalhos e eu quero agradecer a honra de estar presidindo essa sessão, uma sessão para que a gente possa, de fato, homenagear todos aqueles que nos ajudaram na construção deste importante acervo. Então, quero iniciar aqui as nossas falas, convidando a mãe menininha de Oxum para que possa fazer a sua saudação. Eu quero baixar um pouquinho. Muito obrigada, bom dia a todos. É um imenso prazer, satisfação e emoção participar desse evento maravilhoso, o qual nós estamos parabenizando o nosso amigo, esse grande amigo, filho, Filó, pelo seu trabalho, pela CUT, e pelos 40 anos de trabalho. Eu, em nome do Ileu Molu Oxum, de toda a casa da qual ele faz parte, eu venho parabenizar, estar juntos com o nosso amigo. E parabéns, Filó, pelo seu trabalho, por tudo, pela pessoa que você é. Só parabéns mesmo. Te amo de verdade. Muito obrigada, viu? Obrigado. Mãe meninazinha de Oxum, Maria do Nascimento. Convido para fazer a sua saudação a Luciana Barreto, que é jornalista e âncora da TV Brasil. Bom dia a todos. Antes de falar de parabenizar o Filó, o Ricardo Brasil, queria lembrar que nós perdemos duas lideranças importantes para nós nos últimos tempos. O grande K.O., que eu tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes e foi um guerreiro nessa luta, um homem incrível e que merece todas as homenagens, vai ser lembrado para sempre na história do Brasil. Me desculpe, eu estou um pouco emocionada ainda. E agora, há 7 dias nós perdemos uma liderança, uma mulher forte, guerreira, que não foi um tiro só numa mulher, mas foi um tiro num projeto, que é um projeto de mulher negra, atuante, lutando contra as estruturas racistas da sociedade brasileira. E para mim é importante falar que eu não sou envolvida com política, eu sou uma pessoa da comunicação pública, mas é importante dizer que esse tiro não nos abate,
porque o nosso projeto é um projeto que continua em todos os setores, seja na comunicação pública, como é o trabalho do CAO, seja na política, seja na educação, mas é algo que não vai, não deve e não vai conseguir nos abater. E eu queria, claro, também parabenizar o Filó e o Ricardo Brasil por esse trabalho. Eu, como comunicadora, não posso esquecer em nenhum momento de reforçar aqui, ressaltar a importância da comunicação pública, que é tão negligenciada no Brasil. A comunicação privada negligencia a nossa pauta, a pauta do povo negro, e a comunicação pública tem o dever, a vocação de trabalhar por essa pauta, e é isso que o Filó faz grandemente. E parabéns por isso, por essa luta, Filó, parabéns, Ricardo Brasil. E deixar aqui a força para eles e para nós também, que a gente ficou um pouco abatido essa semana, mas que a gente não vai cair. A gente se levanta em rede e essa comunicação é o nosso poder de voz. Obrigada. Obrigado, Luciana. Quero registrar aqui o Jackson Emerick, diretor da TV Alerj, já encontra-se conosco. Eu quero fazer um convite à doutora Helena Teodoro para que possa fazer a sua saudação. Bom dia para todos e para todas. É uma honra e um prazer estar aqui ao lado dos companheiros de luta. E como não poderia deixar de ser, Marielle Franco está presente. Eu queria que a gente entendesse que não podemos deixar de falar da Marielle, por sermos mulher negra, batalhadora, e que tem sentido todos os problemas e as dificuldades da sociedade em que vivemos, e que valoriza a nossa tradição, a nossa cultura, e que sabe, por conta de muitas informações recebidas ao longo da vida, não apenas pela experiência dentro da nossa tradição dos terreiros, que a minha mãe Ninazinha representa tão bem aqui, mas pela tradição do mundo judaico-cristão, de entender que a perda de Marielle não é apenas uma perda de um político que foi assassinado ou de uma mulher que foi abatida dentro do número enorme de negros e mulheres que são exterminados em nosso país. Foi uma tentativa de fazer calar a nossa voz, a voz do povo negro, a voz de toda uma comunidade nesse país que, como disse minha querida Luciana Barreto, não aparece na mídia, não aparece nas propostas governamentais. E o companheiro Filó tem registrado ao longo de todos esses anos de uma carreira brilhante todas as proposições que nós de movimento negro e toda a população negra brasileira vem fazendo em prol da nossa visão como humanos, como cidadãos, como pessoas que merecem respeito e que têm uma história, que se tudo que é agro é tech e o que é tech é pop, a cultura negra é que deu o açúcar, que deu o café, que deu a agricultura, é com as plantas e as ervas dos nossos terreiros que nós fazemos química. A cultura negra é um saber, é uma ciência e precisa ser entendida e reconhecida, porque foi ela que fez esse país crescer. Foi na mão de obra dos escravizados que trouxeram de uma herança nossa
de África, que esse país cresceu, enriqueceu, se embelezou e, inclusive, se destacou no mundo com as nossas escolas de samba, com as nossas baianas, com as nossas comidas, com a nossa feijoada, com a comida dos nossos santos. O Brasil só tem uma cara diferente no mundo por conta da comunidade negra. A comunidade indígena também ajuda nessa distinção desse país. E são exatamente os dois núcleos que não são levados em consideração. Eu quero parabenizar o Filó por registrar não apenas o samba do trem, mas todas as ações e atividades culturais da comunidade negra, de ter tido a coragem de mostrar que a televisão brasileira não é uma televisão da Suíça, porque nas grandes redes de TV, os programas podem parar em qualquer lugar, em qualquer país, porque não traz o nosso traço, não traz as nossas marcas. O Kultuni mostra o povo brasileiro, a vida brasileira, a nossa tradição cultural. Eu parabenizo mais uma vez meu querido amigo Asfilófio, o Filó, por esse trabalho. Parabenizo a Alerj por possibilitar que o Brasil se encontre com ele mesmo, porque nós o construímos, nós o produzimos, nós o representamos. Quando a gente quer alguma coisa muito boa do país, é o café preto e gostoso que foi cultivado pelos negros, é a feijoada que vem da nossa tradição africana, é o samba que vem da nossa cultura. São as construções feitas pela comunidade negra, são os trabalhos em couro, em cobre, feitos pela comunidade negra, são os quadros dos pintores negros, é a obra de Aleijadinho, é todo um processo que vem da comunidade negra, é toda uma tecnologia negro-africana e que, inclusive, as crianças não aprendem na escola a ter orgulho de todo esse legado cultural e tecnológico que nós trouxemos para esse território. Filó tem nos ajudado a demonstrar isso. E como mulher negra de comunidade religiosa, de terreiro, eu peço muita força e muito axé para todos nós, para fazermos com que a voz de Marielle não seja apenas ampliada, que ela seja exatamente reproduzida, ampliada e mostrada em todos os meios de comunicação e em todas as nossas manifestações. Obrigada. Agradeço as palavras da doutora Helena Teodoro e convido, nesse momento, antes de passar a palavra ao Ricardo Brasil, eu quero registrar a presença de Marta Pinheiro, que é diretora do coletivo Justiça Negra Luiz Gama, do João Apolônio Neto, produtor da Lavínia Filmes, presença do Manuel Luiz Nascimento, presidente do Renascença Clube, presença do Carlos Luiz dos Santos, vice-presidente do Renascença, Ivoneide da Silva Veríssimo, superintendente da AG Rio, que é a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, Júlio Ricardo Menezes Silva, coordenador de comunicação do Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, Solange Soares Santos de Paula, ela é membro do Centro de Estudos Brasil-África, SEBA. Dandara Nascimento, é sobrinha, neta de mãe meninazinha de Oxum. Marcelo Faria, convidado. Marina Rodrigues, Aline Bernardo e doutora Eudóxia Balbino, convidada também. Presença
do senhor Eduardo Nascimento, representando a Secretaria Municipal de Cultura, representando aqui a secretária Nilcemar Nogueira. Miriam Silva de Oliveira, professora de História, convidada para o nosso evento. Zélia Confetti, esposa do agraciado Rubem Confetti. Rogério Pereira Jesus, convidado. Aderaldo Pereira dos Santos, professor do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, IPEM. E da Antônia Boaventura, esposa do agraciado Manuel Goulart. Passo a palavra nesse momento ao jornalista Ricardo Brasil, da TV Alerj. Bom dia a todos e a todas. E eu queria começar agradecendo a todos vocês pela confiança, pelo carinho, por poder compartilhar conosco todo o conhecimento de vocês, toda a experiência, a vivência. E eu me sinto extremamente honrado de ter tido essa oportunidade de estar com cada um de vocês, conversando sobre temas diversos que são extremamente importantes e necessários que sejam discutidos. Muito obrigado a todos e a todas pela confiança, pelo respeito e pelo carinho. Eu quero agradecer também nesse momento aos meus companheiros da TV Alerj, a toda a equipe técnica que trabalha imensamente como guerreiros para que a gente consiga colocar no ar esse produto que é o Cultne na TV da melhor qualidade possível. Então agradeço a todos os funcionários da Digilab, todos os companheiros que têm nessa luta aí trabalhado arduamente para que a gente consiga ter um produto de qualidade. Agradeço a direção da TV Alerj, porque foi sensível e entendeu que era necessário discutir essas questões na TV Alerj, que é uma TV pública. Portanto, no meu entendimento, tem a obrigação de discutir temas relevantes da sociedade brasileira. Os negros são a maioria da população brasileira e, infelizmente, o racismo faz com que vivemos invisibilizados, que nossas falas sejam silenciadas, e a gente teve a prova disso, nesses dias, com o silenciamento de Marielle Franco, que para a gente é uma dor muito grande, é muito difícil, e a sensação que eu tenho é de como nadar e morrer na praia, exatamente essa sensação que eu tenho, mas estar aqui diante de vocês me dá força e me faz perceber que a nossa luta não é em vão. Eu queria agradecer também a Jurema Batista, porque a Jurema Batista foi a pessoa que dentro dessa casa teve a visão que era importante ter um projeto como esse aqui dentro. Foi ela que exigiu do presidente na época que quando construísse a TV, que tivesse um rosto negro na TV, e eu fui escolhido para ser esse rosto negro na TV. Agora, eu tinha um entendimento que ser um rosto negro apenas na TV não era o suficiente, que nós tínhamos que intervir nesse conteúdo, que a gente tinha que empretecer esse conteúdo, E com muita luta, depois de muitos anos, a gente conseguiu ter uma direção que teve essa sensibilidade na pessoa do Jacques Emerick, e a gente pôde construir esse projeto, trazer aqui para dentro o Cultne, que é um projeto de referência extremamente importante para toda a nossa comunidade. Então é importante a gente perceber que essa luta começa muito lá atrás e que a gente está aqui hoje celebrando é resultado de trabalho de muita gente que veio desde muito tempo construindo essa ideia. E hoje a gente pode estar aqui celebrando, 100 programas, na verdade já gravamos muito mais do que isso. Isso é uma grande vitória, podermos no Brasil, numa cidade como Rio de Janeiro, que é
uma capital que é referência no mundo todo, no Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, né, com a representatividade que isso tem para o Brasil, a gente construir um projeto desse numa TV legislativa, que eu não sei o certo, mas se ele não é o único, deve ser, acredito que sejam muito poucos, se existir outros no Brasil. Então, eu me sinto extremamente gratificado e eu queria dizer a todos que os nomes, né, como vocês podem perceber, dos nossos agraciados estão passando aqui no telão, porque infelizmente não dá para a gente chamar um por um aqui, por causa do tempo. E eu queria convidar todos agora para assistir um pequeno teaser que a gente fez, né, com a compilação de alguns dos convidados que aqui passaram. Infelizmente a gente não pôde colocar todos, porque são muitos, ainda bem que são muitos. E é isso. Queria agora convidar todos a assistir esse vídeo. É a primeira vez no Brasil que eu sou entrevistado por um negro. Eu sou uma professora, você é um cineasta, você é jornalista, você está aqui, né? Não estamos aqui, a gente tem aqui, né? Por que isso é tão estranho? Eu vou conversar com um radialista talentosíssimo, líder de audiência, André Luiz Sobreiro dos Santos, ou melhor, Andréia Gasparetti. Eu cresci ouvindo que eu era linda, mas não era isso que eu ouvia na minha escola. Hoje em dia a gente tem crianças cada vez mais cedo se descobrindo enquanto negras. Eu, embora sempre me soubesse negra, porque ninguém nunca me deixou esquecer disso, eu tinha dificuldade para entender o que isso significava e para me empoderar dentro dessa negritude, dessa afirmação, de uma autoafirmação positiva de mulher negra. A situação de dominação ideal é aquela em que o dominado aceita a dominação, aceita a sua inferiorização. E, infelizmente, no Brasil nós temos muito isso. Esse processo de embranquecimento foi tão forte que eu cheguei a pesquisar se existia alguma maneira de fazer uma cirurgia para diminuir o bumbum. É mole? Uma pessoa que me conheceu na infância e que, quando estávamos juntos, falava: ah, você é macaco, seu nariz é de batata, sua família não vai ser nada, você não vai ser nada, e aquilo você é feio. Eu me achava muito feia pro vídeo. Eu achava que eu não tinha condições de fazer vídeo. Nossa, você fica muito feia no vídeo. Ocupando todos os patamares de um país criado por nós, edificado com o nosso sacrifício. Essa é a nossa resposta aos racistas. São raros os vídeos de Abdias em plena forma, e era isso mesmo. Eu milito o tempo todo. Muitas vezes eu não tenho que comprar nada, eu entro numa loja para questionar por que não tem um empregado negro. E é sempre assim. Eu não me conformo com essa discriminação. Rodrigo, quem foi Bené na sua vida? Nossa, minha avó trabalhou numa escola de classe média alta, na zona sul do Rio, como auxiliar de creche, mas durante 35 anos, sem nunca faltar, continuou analfabeta. Tá nessa base da escravidão, sabe? O outro é coisa, o outro não tem sonho, o outro não tem vez. Então, eu sou educador também, por causa da minha avó, assim, foi a minha primeira aluna. Tem que esbofetear, tem que jogar no ventilador, porque senão fica essa coisa séptica hospitalar de que não tem negro na festa, mas nós não somos racistas. São sim, meu amor, são sim. Fique ligado aí, Zabarara, Cult da TV, é nóis. A minha convidada de hoje é uma mulher trans, negra, nordestina e mestre em estudos africanos e da diáspora africana pela Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, onde atualmente é doutoranda. Eu tenho a honra de receber a transfeminista Dora Santana. Eu costumo dizer que eu estou viva, não por respeito, mas por pessoas que me amaram e que me amam, né? Pessoas que insistiram para que eu estivesse viva, para que eu escolhesse estar viva todo dia. Estamos sentindo que esse é o limite imposto pelo racismo aos negros brasileiros.
É difícil. Como é que é reviver isso, Jurema, esse momento que você estava lá? Arthur. Viva! Muitíssimo obrigado. Felicidade. Por tudo que você representa, por essa ponte linda e maravilhosa que você tem feito do Brasil e a África. Muito obrigado por você representar tão bem o que nós somos. Viva. Obrigado por tudo. Grato por me convidar para vir aqui. Nossa. Tranquilo, vou botar meu cabelo igual o teu. Courtney tem uma importância de documentação, de memória fabulosa. Parabéns. Olorum proteja os arquivos do Courtney. Isso é um avanço que nós fizemos, que nós construímos um país aberto para mais gente. Então quero fazer o convite para a Vicky Birkbeck, que é a fundadora do acervo Courtney, para que ela possa fazer a sua saudação. Bom dia para todas e para todos. Quando o Raiz Adalto e eu começamos a fazer o registro do material que depois virou parte do acervo do Courtney, a gente fez uma entidade que a gente chamou de Enuk-Barijó, porque Enuk-Barijó é o nome do Exu, que significa a boca coletiva. Enuk-Barijó é quem pega uma parte da boca de todo mundo para fazer uma fala que é de todos e para todos. Porque o sonho que tivemos na época era de fazer esse canal para todo mundo. Porque tem que lembrar que em 1981, ninguém tinha celular, praticamente ninguém andava com câmera, ninguém tirava imagens e na época a gente fomos praticamente os únicos a sair na rua com a câmera. Tinha Adalto e eu com a nossa equipezinha, tinha o Filó e o Carlos Alberto, tinha o Januário, que às vezes fotografando, mas tinha muito pouca gente. E a televisão, nessa época, era um campo completamente fechado. Só aparecia negro na televisão se fosse um criminoso e no carnaval, assim, não aparecia ninguém. E os bancos de jornal, as revistas, só tinha a capa de gente branca. Infelizmente, eu vejo as bancas de jornal hoje, eu vejo que as revistas continuam assim. É inacreditável, depois desse tempo todo. Uma das primeiras filmagens que a gente fez na rua foi um protesto no Cinelândia, um protesto espontâneo, que foi provocado por uma foto que apareceu na capa do Jornal do Brasil, na época, de 5 negros acorrentados por uma corda pelo pescoço, sendo levados por PMs. E isso gerou uma manifestação absolutamente espontânea na Cinelândia, um dos primeiros. Aí fomos seguindo as manifestações. Como a gente não conseguiu criar esse canal na época, a gente foi o canal, a gente levava, a gente subia morro com equipamento, passava, botava telão, sempre tinha problema de fiação, tudo parava, aí a gente botava para funcionar de novo, era o sistema errado.
Aí eu lembro muito de ir no Andaraí, assim, quando a Jurema nem vereadora era. Eu lembro de ir no Chapéu Mangueira, quando a Bené nem vereadora era. E isso foi tudo um registro. E principalmente, assim, eu lembro das mulheres. Eu não vou falar das mulheres que estão presentes, porque elas podem falar por si. Mas passaram muitas mulheres por essas lentes, assim. Passou a Winnie Mandela, passou a Teresa Santos de São Paulo, a Mãe Beata, assim, inesquecível, a Beatriz do Nascimento, a Lélia Gonzalez, a Dulce Pereira, a grande Vera do Agbara, que mudou a vida de tanta gente aqui. E aí estamos no mês de março, o mês das mulheres. Aí, de repente, a gente vê cefado a vida de uma pessoa que virou uma figura imensa nesse cenário, que de repente foi uma herdeira processo todo. Porque eu quero lembrar também que nesse tempo teve a manifestação de 88, tem as conquistas que rolou, que a gente, às vezes, fica tudo parece natural, mas não tinha a estátua de Zumbi, não tinha cláusula que dizia que tinha que ter educação sobre a história afro-brasileira, a história africana nas escolas. Não tinha cotas. E agora a gente se vê num processo que, como não conseguiram desmantelar tudo isso, estão tentando desmantelar as universidades públicas. Aí eu acho que, nesse momento, que todo mundo tem o celular na mão, todo mundo tem câmera, todo mundo pode registrar. Então, cabe a todo mundo contribuir a sua visão nesse processo. Que em 2013 saiu todo mundo para a rua, saiu imensa multidão para a rua. Eu estava na rua nessa época, filmando tudo. Aí eu comecei a olhar em volta, vejo uma grande massa de gente da Zona Sul. Eu pensei, quando o morro descer, quando faz essa ligação, isso vai mudar. Aí a Michele, a sobrinha do Amarildo, fez uma coisa imensa. E o pessoal da Rocinha começou a vir. Aí teve um massacre no Maré, teve uma manifestação do Maré. A Marielle Franco foi o elo disso tudo, por isso que era tão perigoso. O elo que liga, porque essa cidade precisa ser ligada. Todas as vozes da comunicação são vozes que ligam. E isso que é a importância do Courtney na TV e a importância das comunicações, que todo mundo contribui. Obrigado. Obrigado a Vicky. Convido para fazer uso da palavra nosso querido Filó. Então, a minha palavra é gratidão. Gratidão a todos, gratidão àqueles que estão nesse plano, àqueles que já foram para outro plano, são nossos ancestrais. E eu peço licença para fazer uso da palavra, porque nada é por acaso. Nós não estamos aqui sem um propósito. Por estar nessa casa, por estar nessa tribuna, quero agradecer a Alerj, quero agradecer, deputado, essa oportunidade de estarmos com o poder de fala. Poder de fala que nós buscamos há 30 anos atrás, como o Vicky colocou, a partir de uma câmera. A nossa arma era a câmera. Foi e continuará sendo a nossa arma. Falando por ela, falando por nossas lentes.
A comunicação surgiu na minha vida nos anos 60, ainda adolescente, ainda querendo utilizar um caminho na luta contra o racismo. Já nos anos 70, a nossa bandeira era a palavra, era a imagem. Na turbulência da ditadura, usamos o movimento Black Rio como forma de trabalhar a nossa voz, em plena ditadura militar instalada no Brasil. Nos anos 80 chegamos à mídia radiofônica, chegamos ao rádio, na saudosa Rádio Imprensa. Ali tínhamos um programa Cassino Disco Clube com o nosso querido José Andrade, que deve estar por aqui. Ali dávamos os primeiros passos com o Mr. Funk Santos, era a hora do charme, muita gente lembra. Sempre registrando as nossas atividades, surgimos como produtores de vídeo. Nos anos 80, fundando as produtoras, o Nugo Barijô, com Vicky Bebeck, Hans Adalto, que está na Alemanha. Éramos visionários, éramos considerados loucos. Por quê? O que eles estão fazendo? Registrando para quê? Nós não tínhamos nem ideia de onde poderíamos chegar. A Cor da Pele, que era a nossa produtora, eu e Medeiros, Ayrton Aires, conseguimos, através do tempo, reunir 3.000 horas de imagem. Nós temos 3.000 horas de imagem. Na internet só temos 500 horas de imagem, 2.500 horas que precisam ser digitalizadas, produzidas, e cada dia a gente descobre uma pérola da nossa história. Isso sem recurso nenhum. Muito bem, faltava mídia televisiva. Chegamos na televisão em 1988, o primeiro programa feito para a comunidade negra, onde o âncora eu tive o prazer de apresentar durante 2 horas diárias um programa chamado Radial Filó, onde um cara visionário chamado Walter Clark foi lá no Renascença e nos sacou. Falou, olha, vamos colocar essa voz na televisão. Surgiu o primeiro programa de televisão, Radial Filó, em 1988. Ficamos no ar 1 ano. E hoje, atualmente, voltamos à televisão graças ao conteúdo, graças, 30 anos depois, eu quero saudar a TV Alerj, na pessoa do nosso querido Jackson Emerick, que acreditou no nosso projeto. Quero saudar 2 pessoas que foram fundamentais nessa construção, não só toda a equipe da TV Alerj, mas em especial meu filho, Pedro Oliveira e Ricardo Brasil, que construíram essa proposta do programa. E ele está aí, semanalmente, na TV, buscando trazer a nossa voz. Eu gostaria de citar todos que passaram, mas uma coisa que nos dá muito orgulho é a diversidade da nossa comunidade. Como nós temos uma diversidade ampla. É na área do esporte, é na área da cultura, é na área da educação, enfim. Na área da juventude é uma diversidade fantástica. Mas eu quero saudar aqui a nossa ancestralidade, porque isso é uma missão de todos nós. Todos nós, eu quero dividir aqui com essa inglesa mais preta que eu conheço, que entrava, subia a favela, era a única que era respeitada em toda a favela que a gente chegava, porque fazia um trabalho fantástico. Portanto, quero agradecer a todos, a equipe técnica, agradecer principalmente o trabalho da TV Alerj, que acreditou nessa proposta. E a luta continua. Mas, Marielle, presente. Obrigado, Filó. Convido
Jackson Emerick, diretor da TV Alerj, para fazer a sua saudação. Queria cumprimentar o presidente, o deputado Zaqueu Teixeira, cumprimentar o Filó, dessa forma eu cumprimento os demais membros da mesa, cumprimentar os senhores e senhoras nesse dia. É uma alegria para mim participar desse evento. Em 2015, Ricardo Brasil e o Filó procurou a TV Alerj no momento em que a TV Alerj tinha acabado a Assembleia Legislativa tinha acabado de implantar o ato da mesa, é o ato que regulamentava algumas ações da TV Alerj. E nesse ato regulamentava o convênio. E o Filó veio nos procurar com a proposta de levar o CULT, a cultura negra, na TV Alerj, e assim foi possível assinar um convênio com o Instituto Meta Social, que iniciou ali no ano de 2015, em dezembro de 2015, e tenho muita alegria de ter participado daquele evento no Cine Odeon, que foi a inauguração desse momento na TV Alerj. E hoje me sinto feliz de estar aqui também nos 100 programas do CULT na TV Alerj. É um programa que tem abrilhantado a grade da TV Alerj e tem nos deixado bastante orgulhosos pelo trabalho, um trabalho muito bem produzido que vocês têm feito ali, a comunidade de vocês tem feito para colocar na grade da TV Alerj. É uma alegria, eu agradeço a oportunidade, agradeço a cultura negra, agradeço ao Meta Social, através do presidente Filó, e a todos vocês pela oportunidade de fazer parte desse momento histórico do Estado do Rio de Janeiro e na TV Alerj. Obrigado, presidente. Obrigado, Jackson. Passo a palavra ao jornalista Ricardo Brasil. Neste momento, eu quero convidar duas pessoas para representar todos vocês que receberam hoje essa moção. E aí eu convido Jurema Batista, deputada estadual de 2002 a 2005, e Carlos Alberto Medeiros. Carlos Alberto Medeiros, jornalista. Convido para fazer uso da palavra a querida deputada estadual Jurema Batista. Parabenizo a todos presentes que receberão essa homenagem ao deputado, que preside esse evento hoje. Queria dizer para vocês que é um dia ainda muito emocionado e emocionante, porque nesses últimos tempos perdemos pessoas, ou de doença, ou, como foi o último caso da Marielle, trucidada. E esses dias eu estou muito mexida, tenho certeza que a maioria, 99,9% ou 100% dessa plateia aqui está. Perdemos nosso Wilson Prudente, perdemos o Caó. E eu queria dizer que mesmo sendo mortes naturais, não sou Deus, mas quem sou eu para dizer que não foi o racismo que direta ou indiretamente matou essas pessoas? E uma coisa que eu tenho certeza, que falei nos meus mandatos, que convivi com os companheiros e amigos aqui, é que a invisibilidade mata. A invisibilidade que o CULT, que antes de ter esse nome, como disse bem a Vicky, eles vêm coletando situação da população negra
É verdade, a Vicky teve no Morro do Andaraí, eu era uma menina, né? E depois Filó fez várias gravações comigo, né? Inclusive com a Rosália Lemos, lá dentro da comunidade, quando a gente brigava por direito à creche comunitária. Ninguém quase conhecia a Jurema. E eles vêm coletando, né? E como é importante essa coleta de imagem para nós hoje. Porque hoje a gente conseguiu aqui na LERJ ter um programa, né? Que o Ricardo é o condutor, é o entrevistador, e consegue esse convênio, agradecer aqui o nosso Jackson, diretor da LERJ, de fazer esse convênio com o Cultne, que é de jogar toda a nossa imagem, porque imagem importa, porque representatividade importa. E o que acontece com a chamada mídia tradicional? Para eles, nós não interessamos, a não ser, claro, né, em um momento que o Rio ganha muito dinheiro, por exemplo, como é o Carnaval, e uma situação que hoje, inclusive, a gente está falando da questão da comida, que a Helena falou, a nossa querida doutora Helena Teodoro, mas hoje quem toma conta das cozinhas, que historicamente pertenciam ao trabalho das mulheres negras nas casas grandes, são os homens brancos, que estão mandando, né? É um chefe não sei de onde, é um chefe não sei de quê, também eu tenho minha chefe Dandara, vocês conhecem. Mas isso é uma coisa que eles tomam conta. Toda vez que a comunidade negra se manifesta, que dá certo, eles vão, porque tem o dinheiro para empoderar e tomam conta. Então, estar aqui hoje, para mim, não é uma coisa qualquer. É uma profissão de fé. Porque estar aqui hoje, nesse lugar, e que várias vezes falei como deputada, na época, eu fui a primeira deputada negra a sentar numa cadeira dessa aqui, e a gente sempre falava, eu sempre usava dessa tribuna aqui para falar da nossa invisibilidade. Porque a invisibilidade mata. Porque quando o negro, e aí voltando a minha querida Lélia Gonzalez, o negro que ousa ocupar um lugar que não foi predestinado às elites desse país, já é uma causa que as elites não suportam. E por isso tentaram calar Marielle. Mas estamos aqui para falar de Cultne. É muita honra, Filó, muita honra. Essa história. Brinco com a Vera, que ela é a primeira dama do Soul, porque foi tudo que você fez nesse tempo todo foi para levantar a autoestima do povo negro, seja via a questão da música, seja via a questão do vídeo, e o vídeo é o que mais impacta, porque o negro, historicamente, só aparece como bandido, bandida, alguém despossuído de direitos, pronto para ser achacado, trucidado e morto. E o Cultne vem contando, já o Cultne já é mais recente, que a história do Filó já começa muito lá atrás. O Cultne já vem compilando matérias que vai ficar, para depois que a gente partir daqui, para a nossa juventude negra beber na fonte. Porque a história oficial e a TV oficial não fala quem somos, de onde viemos, o que fazemos, quais são as nossas propostas. Filó, muito obrigado. Muito obrigado. Você registrou minha história da menina, lá no Morro do Andaraí. Vicky, muito obrigada. Ainda estava mamada para Dandara e você foi lá e me gravou. Ricardo Brasil, eu tenho quase como um filho. Eu encontrei o Ricardo um dia com Lélia Gonzalez, com a mãe dele, e desde esse dia foi assim, meio que meu filho também, né? Uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu acredito muito, é uma pessoa de extrema confiança, de extrema competência, e que tem um olhar, para esse olhar que a chamada mídia tradicional não tem. Vida longa ao Cultne, para que nós possamos dar essa visibilidade que Vicky falou para as mulheres, para que nós possamos relembrar Lélia Gonzalez, para que nós possamos ver as falas de Caó, as falas de Abdias, para que nós possamos
ouvir Beatriz Nascimento e ver. Só você tem esse acervo, Filó. Só você. E nós precisamos que a juventude negra tenha contato com esse material. Porque nós não podemos continuar achando que é banal que uma pessoa morra, né? E não foi só a Marielle, é a Cláudia, mas, né, agora, hoje falamos Marielle, porque foi o último, né, digamos que foi a pior situação que nos aconteceu antes do sétimo dia da morte dela. Por isso eu quero dizer para vocês, a maioria aqui é companheiro de luta, conheço todos e todas que estão aqui, porque estivemos em todos os lugares juntos. Nossa luta não vai parar, Marielle presente, nunca vai parar a nossa luta, e eu tenho certeza que o Courtney vai continuar registrando a nossa história. Assim como nosso querido Romão. Cadê o Romão? Romão é um trator. Romão é um trator na internet. Voltando que a Vicky falou, todo mundo hoje tem um celular, grava situações adversas, uma situação boa, e vinha para o Courtney. E a gente vai compilando, e a gente vai ter, né, daqui a alguns anos à frente, uma historiografia que vai formar pessoas. Que a universidade, alguma parte, estava agora há pouco tempo estudando com Medeiros, os setores estão formando, mas nem toda a universidade interessa formar uma negrada consciente que tem o dever e o querer de fazer mudança estrutural. O que é que a gente está fazendo de mudancinha? Quando a gente fala de Courtney, a gente fala de mudança estrutural. É uma nova cara, é uma nova fala de um caso antigo que as pessoas têm muito medo. Por quê? As elites têm medo? Mudança de lugar, mudança de cadeira, mudança de poder, mudança para onde esse dinheiro vai. É disso que eles temem. É disso que eles temem, mas é isso que eles vão ter. Porque nós vamos continuar na nossa luta. Porque nós não vamos parar. Porque nós, mulheres negras, não seremos caladas pelos tiros de Marielle. Nós, mulheres negras, não seremos caladas pela morte de Caó, pela morte de Prudente. Nós vamos continuar falando. E contamos, não tenha dúvida, Filó. Não tenha dúvida, Ricardo Brasil. Contamos com vocês, registrando a cada momento. Nosso Passos vem de longe, como nós dizemos, vem de longe sim. Está tudo registrado lá. Fora o que não deu tempo dele registrar, porque ele também veio depois. E nós vamos continuar nessa luta, registrando, para que a nossa história não se perca, né, nesse novo momento que o Brasil vive, em que nós conseguimos derrubar o mito da democracia racial, né? Então, as pessoas, porque nossa missão está cumprida. Não está cumprida, não. Enquanto estivermos aqui, temos muito a fazer, muitíssimo a fazer. Obrigado por essa oportunidade de falar por vocês todos e todas. Espero que tenha sido representando vocês aqui, tá? E vamos continuar. A tristeza dói, a gente ficou em pedaços. No dia seguinte da morte de Marielle, eu estava em pedaços. Tenho certeza que todo mundo. Mas vai ter um momento que a gente vai ter que rejuntar a argamassa do nosso corpo humano. E a nossa voz vai ficar ainda mais forte para que Filó, Ricardo, possa entrevistar mais pessoas que vão falar desse momento atual que nós estamos vivendo. Beijo no coração de todo mundo e a luta continua. Obrigado, minha querida companheira e sempre deputado estadual Jurema Batista. Convido o Carlos Alberto Medeiros para fazer uso da palavra. Bem, muito boa tarde. É um prazer grande estar aqui com vocês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores desse evento, particularmente ao meu amigo, companheiro de longa data, Achilófio de Oliveira, Dom Filó, por me haver incluído entre os homenageados e me incumbido de fazer essa comunicação com vocês. Eu costumo dizer que nós temos vivido ultimamente um período extraordinário na sociedade brasileira no que se refere à questão racial. Essa questão que por muito tempo foi jogada para debaixo do tapete no debate público e especialmente em certas áreas
da academia, como a história, principalmente, a sociologia, a antropologia, hoje em dia é um tema corrente nesse mesmo debate público, presente quase que diariamente nos jornais, nas revistas. Eu agora, já não é mais uma surpresa, voltando de viagem, folheei um caderno de moda de um grande jornal e vejo lá 6 ou 8 páginas com um modelo negro. Uma coisa que era absolutamente impensável alguns anos atrás. E eu atribuo essas modificações ao movimento que vem desde a década de 1970, o chamado movimento negro contemporâneo. Eu vou voltar a isso, que se potencializou a partir da virada do milênio com a adoção de políticas de ação afirmativa, com recorte racial, principalmente as políticas de cota, das quais o Estado do Rio de Janeiro tem o privilégio de ter sido pioneiro com as medidas implantadas nas universidades públicas do Estado, por meio de uma lei vinda da Alerj, que foi sancionada pelo então governador. E eu costumo dizer que essa política tem produzido, bom, em primeiro lugar, a possibilidade de milhares de jovens negros, principalmente jovens, homens e mulheres, ingressarem em algumas das melhores universidades do Brasil, universidades públicas, uma coisa que era praticamente quase impossível algum tempo atrás. E hoje povoam essa universidade. Eu que estou voltando aos bancos escolares, estou fazendo o doutorado em História Comparada na UFRJ, no IFIX, me vejo todo dia agraciado com aquela visão. Eu que fui o único aluno negro na Escola de Comunicação da UFRJ, décadas atrás, me sinto agraciado com aquela visão desses jovens ostentando, enfim, os seus cabelos, a sua africanidade por meio da roupa e de uma série de outros aspectos. E isso, para mim, é evidentemente muito satisfatório, mas me mostra essa mudança. Mas, para além dessa presença, que é fundamental, essas políticas provocaram, têm provocado, um aumento do debate, um acirramento do debate, não a respeito especificamente de questões ligadas à ação afirmativa ou cotas, mas sobre a questão de fundo, que é a questão racial no Brasil. Então, essa questão está sendo debatida amplamente pela sociedade, o que a gente só pode ver com muito bons olhos, porque, afinal, para se curar uma doença, primeiro preciso reconhecê-la, reconhecer a sua existência. E a sociedade brasileira, aos trancos e barrancos, tem reconhecido a existência do racismo e, com isso, tem surgido uma série de setores dessa sociedade, não apenas no movimento social, mas também na academia, na mídia, nos partidos políticos e na área sindical, que se tem somado a essa luta e produzido esses efeitos que nós esperamos, apesar do momento sombrio que a sociedade brasileira vive do ponto de vista político, que esses avanços possam continuar acontecendo. Mas, como eu disse, tudo isso começa na década de 1970, com o chamado movimento negro contemporâneo, cujo marco seria a fundação em Porto Alegre, em 1971, do Grupo Palmares, ao qual nós devemos a ideia da comemoração do 20 de novembro, primeiro como nome de Dia do Negro, Dia de Zumbi, e que em 78, com a criação do Movimento Negro Unificado, passa a receber o nome de Dia da Consciência Negra. Esse novo movimento da década de 70 sofre a influência de duas fontes externas importantes. Uma delas, o movimento anticolonial na África, e o outro, o movimento negro nos Estados Unidos. Não é à toa que, então, da pauta desse novo movimento, ou dessa nova fase do movimento negro, tenha como 2 pontos importantes, eu diria fundamentais. Primeiro, a denúncia do mito da democracia racial, como já foi mencionado aqui. E, em paralelo, a construção de uma identidade negra positiva, baseada tanto na valorização da história e da cultura da África,
e dos povos afrodescendentes, o que acabou resultando na Lei 10.639, que, apesar de todos os obstáculos, tem provocado avanço na sociedade brasileira. Já constam perguntas sobre esse tema no Enem, nos vestibulares, o que significa que as escolas de ponta estão incorporando esse currículo e, de uma certa forma, contaminando o conjunto do sistema, como já prevíamos algum tempo atrás, e a valorização também do fenótipo negro, aquilo que está sintetizado no que alguns consideram, talvez, o slogan publicitário mais bem sucedido de todos os tempos, que é o Black is Beautiful, o negro é lindo. Ora, desse ponto de vista da construção de uma identidade negra positiva, pela valorização da cultura e do fenótipo negro, o Courtney tem desempenhado um papel extremamente importante. E eu sou aqui muito suspeito para falar desse tema, uma vez que estou envolvido nesse processo desde o início. Primeiro, quando Dom Philó me convida para participar de um projeto denominado Cor da Pele, isso lá em meados da década de 1980. Quando nós iniciamos, então, um trabalho que eu chamo de uma militância lúdica, porque era um trabalho de militância que nos dava um enorme prazer ao percorrermos a cidade do Rio de Janeiro para registrarmos manifestações dos mais diversos tipos, desde dos bailes black, das festas de samba, das manifestações ligadas à cultura afro-brasileira de maneira mais ampla, e também manifestações políticas, e também manifestações como, por exemplo, a marcha de 88 contra a farsa da abolição da escravatura. Com a Cor da Pele e depois com o Courtney, nós conseguimos estender esse trabalho para o Brasil de uma forma geral, estivemos em várias regiões do país e fora. Produzimos vídeos na África, no Senegal, sobre o Memorial de Gorée, e na África do Sul, cobrindo a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada na cidade sul-africana de Durban, em 2001. O Courtney, evidentemente, não para por aí. É um trabalho pulsante, constante, nesse registro, então, de tudo aquilo que interessa aos negros em particular e à sociedade brasileira de maneira mais ampla, aos setores mais sensíveis e mais antenados dessa sociedade. Portanto, a minha palavra final é de congratulações com o Courtney, com o meu amigo Dom Philó, da esperança de que esse trabalho continue agora com esse novo canal, que é a televisão e a TV Alerj, que esse trabalho continue colaborando para que os negros brasileiros se sintam cada vez mais confortáveis por serem tal como são e tenham consciência da contribuição fundamental que deram e dão à sociedade brasileira. Obrigado. Obrigado, Carlos Alberto Medeiros. Convido novamente nosso querido jornalista Ricardo Brasil. Queria registrar aqui a presença do Marcos Romão, que está aqui nos agraciando com a sua presença. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Esse é um guerreiro. Agora eu quero convidar um amigo querido, grande ator, Del Garcês, que vai nos prestigiar nesse momento com seu talento. Com vocês, Del Garcês.
Eu, Luiz Gama, mesmo sendo republicano, ainda que sem a concordância dos meus valiosos correligionários, faço a propaganda abolicionista, se bem que de modo perigoso, principalmente para mim. E faço por minha própria conta. Quando a justiça fechar as portas dos tribunais, quando a prudência apoderasse do país, quando nossos adversários ascenderem ao poder, quando da imprensa quebrarem seus prelos, eu saberei ensinar aos desgraçados a vereda do desespero. Basta de sermões, acabemos com os idílios. Minha mãe, Luísa mãe. Durante muito tempo procurei por ela. Em vão. Jamais a encontrei. Sou filho natural de uma negra da Costa Mina, malê, africana livre, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Era de baixa estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava seu comércio. Era quitandeira muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Depois da revolução do Dr. Sabino, a Sabinada, na Bahia, veio ela para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Eu a procurei por 3 vezes na corte sem que a pudesse encontrar. Anos depois eu soube por uns pretos minas que a conheciam e que deram-me sinais certos que ela, acompanhada de malungos desordeiros em uma casa de dar fortuna, um local onde se lia a sorte das pessoas, fora posta em prisão. E que tanto ela quanto os seus companheiros desapareceram. Escravo não morri nos ferros da escravidão. Lá nos Palmares vivi, tenho livre o coração. Nas faces ensanguentadas, sinto as torturas de cá, deste corpo desgraçado. Meu espírito soltado não partiu, ficou-me lá, naquelas quentes areias, naquelas terras de fogo, onde livre de cadeias eu corria em desafogo. Lá nos confins do horizonte, lá nas planícies dos montes, lá nas alturas do céu, esta minha alma perdida não veio, só parti eu. Desculpa, meu caro amigo, eu nada posso te dar. Na terra que rege o branco, nos priva até de pensar. Ao peso do cativeiro, perdemos razão e tino, sofrendo barbaridades em nome do ser divino. Ciências e letras não são para ti. Pretinho da Costa, pretinha da Costa, não é gente aqui. A escravidão é um sistema injustificável. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata, sempre em legítima defesa. Sim, diariamente, um negro é sacrificado, baleado, chicoteado por todas as partes do corpo e conduzido entre bandos mudos. Ele é sacrificado. O negro transforma-se em Lázaro. O que era preto torna-se vermelho.
Sou negro. Sou negro e vou lutar incansavelmente na justiça e na imprensa pela libertação de cativos. Em nós até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que nos matam. Que essa cor, semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da justiça e da liberdade. Marielle, presente. Luiz Gama, presente. Luísa Maim, presente, através de todos nós, através de Luiz Gama, que nos deixou esse legado, assim como Marielle. Estejamos juntos nessa luta pela igualdade de direito a todas as pessoas. Parabéns ao Putin, Ricardo, Filó, por fazer esse trabalho fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu volto a palavra ao deputado Zaqueu. Quero agradecer as presenças de Ana Paula Chagas, da Tânia Arthur de Oliveira Silva, do Amauri Oliveira da Silva, da Mira Floriano, que é assessora deputado federal Jean Williams, e da Daniele Anatólio, atriz. Eu sinto-me honrado, mais uma vez, Filó, por presidir a Comissão de Cultura e poder estar conduzindo essa solenidade. Nós aqui nesse plenário enfrentamos lutas que foram, conquistas arrancadas no voto e na perseverança, como foi a disputa que fiz aqui com o Flávio Bolsonaro pela aprovação da lei de cotas para a pós-graduação. Então, era pedido de verificação, eu mobilizei os deputados progressistas e nós conseguimos aprovar aqui a lei de cotas para a pós-graduação para que a gente permita nas universidades estaduais a continuidade do estudo e não apenas a cota reconhecida nas universidades, e sim na graduação. E aí, permitindo mestrado, doutorado, através da lei de cotas que nós aprovamos aqui. E já está sendo aplicada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, é um avanço que nós conseguimos aprovar neste plenário com os deputados progressistas. Também, na minha passagem pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, nós deixamos lá como legado a aprovação por decreto do Plano Estadual para a promoção da igualdade racial e redução das desigualdades. Então, deixamos também esse legado. E hoje nós também estamos em andamento com a CPI de minha autoria, junto com a deputada Tia Ju, que é uma CPI para apurar a morte dos jovens negros e pobres do Estado do Rio de Janeiro, para que essa CPI possa apontar os caminhos para que essa juventude possa ser resgatada, e aí resgatada com as políticas necessárias para o resgate e que o jovem não fique invisível, fazendo parte desta estatística que os coloca como campeões em sofrimento, e aí as famílias que também sofrem com isso. Eu quero agradecer a presença do nosso querido Sérgio Lorosa, que ator, cantor. Obrigado, Sérgio. Sua presença aqui abrilhanta essa nossa solenidade. E eu gostaria também de reiterar aqui a minha admiração a todos os homenageados, que é uma homenagem sincera
desse trabalho, né, produzido e da visibilidade que vocês todos dão, né, à nossa negritude. Todos nós, se nós procurarmos, vamos ter, né, um pezinho na cultura negra. Eu estava lembrando aqui dos meus avós. Os meus avós maternos são negros, então a minha cor é branquinha, mas o meu coração está na negritude, está na raça negra, e eu tenho muito orgulho disso. E eu quero pedir a todos para que possamos ficar de pé, porque entendo que temos que lembrar sempre e homenagear sempre, porque a luta da Marielle Franco não pode ser em vão. O que aconteceu com ela atingiu a todos nós. E eu quero pedir aqui para que a gente possa encerrar com uma salva de palma a nossa querida Marielle. Marielle Franco, presente. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.